Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio, que Deus venha abençoar tanto os telespectadores quanto os ouvintes do nosso rádio, né? Venha abençoar grandemente, sabendo que essa bênção depende muito de você, né? Depende muito de nós, a bênção do Senhor. Nós vamos falar hoje de promessa, né, de Deus, né? Promessa incondicional, ou seja, não é imposta condição, né? Quando alcança isso, alguém alcança isso, que é o caso de Abraão, que nós vamos estudar hoje, é porque já teve uma obediência, ou seja, ele já alcançou, foi imputado a ele justiça, né? Então é isso que nós devemos fazer. É a gente buscar Deus de toda a força e assim a gente alcançar uma promessa incondicional, né? Ou seja, não tem exigência para essa promessa se cumprir. É como que você já cumpriu. É assim. Então Deus, vamos falar disso aqui, que quando ele promete incondicionalmente, ele cumpre. Já está cumprido, é como que ele pode todas as coisas. Depois de dizer, ó, a gente até cabe aqui falar a promessa que foi prometido ali a Davi, né? Que não faltaria trono, ou seja, varão para o trono de Davi, e não faltou mesmo, porque foi uma promessa incondicional. Ele disse, não vai faltar. Então mesmo que aquelas pessoas desobedecessem, mas chegou ali aquela geração de Davi até Jesus, e assim Jesus sentou no trono, né? Então é assim também com Abraão. Foi feita uma promessa a ele, né? Que é o que nós vamos estudar hoje. E que assim seja nas nossas vidas. Então nós estamos aí no segundo trimestre de 2026. E estudando aqui o tema, os homens, ou homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens aqui, que é o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então esse tema, subtema aqui, que nós estamos estudando nesse trimestre, né? E hoje é a segunda lição. Segunda lição, 12 de abril de 2026. E o assunto da lição de hoje, a fé de Abrão nas promessas de Deus. Então entenda que nós vamos falar aqui, eu vou falar para a pessoa que não conhece Bíblia. Tem gente que às vezes nos assiste e não entende, não conhece, né? Nós vamos falar sempre a palavra Abrão, não é Abraão. Porque depois nós vamos passar para Abraão, que foi mudado o nome dele. Mas por enquanto aqui ainda fala, nessa primeira lição, segunda lição, está falando de Abrão, que era o nome de Abraão logo depois, né? Deus mudou, né? Então a fé de Abrão, né? Nas promessas de Deus. Texto áureo. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. A palavra, a verdade prática. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Então, essa verdade prática, né? Que significa que isso é uma verdade que nós devemos acreditar. Que é o que eu acabei de falar agora há pouco. Se nós servir ao Senhor com alegria, fazer como Abrão fez até aqui, quando ele recebeu essa promessa, ele já tinha andado aí 25 anos com Deus, né? E ele recebeu essa promessa, tinha andado até mais um pouco do que isso. Então, veja que ele já conquistou ali, vamos dizer assim, né? É uma maneira de falar. Ele foi crescendo essa fé e essa obediência a Deus.
de maneira que Deus abençoou ele, dizendo isso aí, que daria a terra de Canaã, né, nas mãos dele ali, para a sua parentela, né? Então é assim que nós devemos acreditar, sabendo que Deus, ele recompensa, né? E tem um versículo que eu sempre gosto de falar, quando fala de promessa, né? Que é Hebreus capítulo 10 e o versículo 36, que diz: por que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa, né? Então você vê que precisa de paciência, que é o caso de Abraão. Esse Abraão aqui, ele recebeu essa promessa depois que ele passou por um momento meio difícil, foi ali para o Egito, aquela coisa toda. E quando ele voltou de lá, se separou com Ló, que é o seu sobrinho, e ali ele recebeu essa promessa dessa terra. Então ele tinha passado por umas boas lutas, né? Então precisou de paciência para alcançar essa promessa que foi isso aqui, uma coisa natural, que é terreno e tal, mas quando se trata de espiritual, muito mais que isso, né? Assim? Então, eu passo para você fazer essa introdução. Graças a Deus, estamos felizes por iniciarmos mais um trimestre, já com a segunda lição. Teremos uma longa jornada e muito a aprender com esses personagens bíblicos considerados heróis da fé. Nós estaremos durante todo esse trimestre estudando sobre os patriarcas, homens que deixaram legado, já vem mais de 4.000 anos, porque essa história de Abrão ocorreu quase 2.000 anos antes de Cristo. Então nós temos aí uma pessoa que não está conosco, mas que deixou um legado vivo e que está servindo muito para a nossa edificação pessoal, para todos aqueles que já também acreditaram nessas verdades e estão firmados seus pés nessa rocha. Então, o legado que Abraão nos deixou dessa fé serve para nós também, porque nós só somos justificados por meio dessa fé. E a fé de Abraão nas promessas de Deus é o que nós estamos estudando. O patriarca Abraão foi um homem que teve a sua fé forjada durante a sua jornada rumo a Canaã. E isso é muito importante porque nós, como cristãos também, que acreditamos no mesmo Deus de Abraão, que fomos resgatados pelo Senhor, pela graça sois salvos por meio da fé. Então exige de nós essa postura de fé, que não é dom, não é de nós mesmos, mas é dom de Deus. Então nós também estamos numa jornada rumo a Canaã celestial, rumo à vida eterna. E durante todos os processos da nossa vida, são processos em que Deus nos prova, como Abraão foi provado muito, mas durante esses processos quando ocorre essa forja, Deus está lapidando, Deus está tratando o nosso caráter, a nossa moral, para que possamos nos tornar como o Senhor espera de cada um de nós, servos fiéis. Então, Abraão nos deixou esse legado e nós vamos estudar nessa lição e ao longo de todas essas lições, que uma das coisas que mais me chama a atenção de todos esses que aceitam essas verdades e seguem é a renúncia, né? Então, Abraão, ele seguiu as diretrizes de Deus. Nós estudamos na lição passada, capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, quando Deus dá uma ordem. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão está recebendo uma ordem de Deus que vai exigir renúncia. E se ele não tivesse acreditado no potencial de Deus, onde aquelas promessas estavam chegando, ele não teria alcançado todas essas pessoas que se tornam hoje seus filhos, porque nós somos filhos de Abraão
pela fé que temos. Então Deus acreditou que Abraão não iria renunciar a tamanho chamado e Deus lhe fez promessa, mas antes das promessas, Deus lhe deu essa ordem e ele obedeceu. Isso é muito bom, porque nós vamos ver que não é só sobre as promessas incondicionais e não é só sobre as bênçãos que Deus tem para nós, mas ele requer que nós também entreguemos o nosso coração de forma irrestrita, incondicional a Ele. Então foi isso que Abraão fez. E hoje nós temos esse exemplo, que é possível sim o homem servir ao Senhor, o homem entregar-se ao Senhor e conseguir muitos frutos, porque quantas pessoas estão seguindo esse exemplo de Abraão. Então, não somente a nação de Israel, que foi a nação, Deus prometeu fazer de Abraão um numerosa, né? A nação que sobrevive até hoje, que é a nação de Israel. E não somente a nação de Israel, que é físico, mas nós espiritualmente também fazemos parte dessa bênção. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A bênção que ele estava ali demonstrando, a justificação que viria para todo aquele que cresce em Jesus, que já estava apontando ali também, para aqueles que tivessem fé em seguir a Jesus, que teriam, sim, a bênção. Mas é uma bênção ilimitada, porque a salvação é uma bênção eterna e ilimitada. Então nós temos muito a aprender com esse personagem. É gratificante estudarmos sobre o legado, sobre a biografia destes grandes homens e mulheres que a Bíblia registrou durante a história bíblica. Mais de 1.600 anos, não é? A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores e hoje nós nos beneficiamos com os testemunhos de vida desses homens e mulheres. Então é possível que a gente viva nessa era, já tendo essa fotografia, né, de homem de caráter, de moral e de transparência espiritual, em que falharam, mas Deus sempre esteve e sempre estará com todos aqueles que, apesar de falhos, se rendam e se humilhem, que foi isso que Abraão fez. Ele cometeu falhas, mas ele reconhecia o lugar, saía do lugar da vontade de Deus, então ele recorria a voltar novamente para aquele lugar que ele não deveria ter saído. Então, da mesma forma, somos nós. Fracassamos, mas o importante é que nós retornemos o quanto antes àquele lugar, que é o chamado lugar de comunhão, lugar da presença de Deus e até mesmo o lugar da reconciliação, né? Aí o apóstolo Paulo fala de varão perfeito em Cristo, né? Não é de homem perfeito, porque não existe. Perfeito em Cristo é no sentido, foi aprovado por Cristo. Sim. É o caso que eu estou acabando de falei aí sobre a promessa, né? De você fazer a vontade de Deus dentro das possibilidades, dentro das tuas forças, entendeu? Como o próprio Jesus já entronizado revelou ali para João, falando das 7 igrejas ali da Ásia, né? Em Apocalipse. Aí, capítulo 3, versículo 8, que ele diz: eu sei as tuas forças, né? Eu sei as tuas obras, eu sei e conheço tudo. Então, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Não é uma questão de você cumprir, porque você não é Deus, não tem nenhum Deus na terra. Todo homem é falho, como você falou, mas você se esforçar nisso. O que Deus vai levar em conta é esse esforço. E Ele sabe do teu interior, no homem espiritual que você é. Ele lê isso, ele examina isso. Então Ele vai ver que você está se esforçando em obedecer. Não está obedecendo, mas você está se esforçando. Então é esse lado aí, tendo essa sinceridade com Deus, né? Que é o caso de Abraão, né? E você vai ver nesses 4.000 anos aí, de Abraão, né, para cá, quantas pessoas não se salvaram, né? Aí é uma multidão, é como ele disse para Abraão: a tua descendência é como a areia,
da praia. Se pode contar a areia da praia, então contarão também a tua descendência. Já pensou? E ele pensar nisso assim, é uma coisa longe demais que o homem não pode alcançar, né? Não pode nem pensar e explicar isso aí. Mas está acontecendo, você vê esses 4.000 anos aí, quantas pessoas não já se salvaram, olhando para Abraão, né? Andando como Abraão andou, querendo andar como Abraão andou. Então é um exemplo para nós, esses 3 homens que o próprio Deus deu testemunho. E Jesus, que Deus também, mas como Messias, deu testemunho também. Quando Deus chamou Moisés e disse, né? Exatamente, eu até repeti o que eu falei na lição passada, que quando ele foi chamado, ele disse, quando eu chegar no Egito, eu vou dizer quem foi que me enviou. Como é que eu vou chamar, dizer o nome desse Deus? Ele diz que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que mandou tu, enviou tu lá para tirar o povo do Egito. E aí, quando Jesus pregando, ele falou essas mesmas coisas. Deus não é um Deus de morto, ele falou, mas é um Deus de vivo. Por isso, Deus, quando chamou Moisés, disse, o Deus de Abraão, ele disse as mesmas palavras, o próprio Jesus dizendo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó te enviou. Ou seja, estão vivos, esses homens estão vivos, entendeu? Isso é o testemunho de Jesus, eles estão vivos, ele não é um Deus de morto, ele vai dizer, eu tinha um menino aí que era chamado, mas morreram já, se acabou já, mas era Abraão, Isaac, não, estão vivos, é o Deus deles, então continua sendo o Deus dele no tempo de Jesus e agora também, entendeu? É isso que ele quis dizer, então lá vivo, por isso ele é o Deus deles, é isso aí. Então é isso que nós precisamos colocar na nossa mente aí, né? E saber que o Senhor tá vivo, né? E Abraão, Isaac e Jacó, você vê que Jesus, ele falou outra hora também, nesses 3, ele falou sempre, né? Mas uma certa hora ele falou ali do centurião, dizendo que muitos que deveriam acreditar nele não acreditaram, que ele estava falando do judeu ali que estava perto dele, mas o centurião acreditou. E aí ele disse, mas é assim mesmo, muitos vêm do Oriente, do Ocidente, e se sentarão na mesa no reino do céu com Abraão, Isaac e Jacó, e os do reino serão lançados nas trevas exteriores. Então ele tornou falar desses 3 outra vez, desses 3 patriarcas, né? Que são um exemplo para nós, né? Então nós estamos estudando aí sobre isso e é como que sejam as pessoas que a gente se espelha mesmo, eles estão vivos nas nossas mentes. E a gente precisa acreditar nisso aí, né? Andar como Abraão andou, sendo amigo do Senhor, se esforçando em obedecer o Senhor, não é assim? E nos abastecer, nos alimentar, e assim o homem espiritual, que somos nós, todos nós temos esse lado espiritual, fica alimentado do próprio Deus, e justificado, né? Pelo próprio Deus. Sim. Né? Vamos à leitura bíblica em classe, está registrado em Gênesis capítulo 13, versículos 7 ao 18. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Exatamente, né? Aí você vê que com Ló fica mais difícil, né? De Abraão, ou Abrão, né? Ele obedecer a Deus, ou ser totalmente abençoado. Então tem aquela coisa que você muitas vezes, você tem que ser separado mesmo, né? Você assumir, enquanto você está dividindo ali com uma pessoa que às vezes não é chamado, não tem o teu chamado, não vai obedecer a você, não foi separado por Deus junto contigo. Então, cada um tem o seu, né, o seu ministério. Então, você vê que Abraão, ele, depois que separou com Ló, aí a coisa andou. O negócio aí foi feita essa promessa. Olha, no caso, Ló escolheu aquela parte lá, mas eu vou te dar isso aqui tudinho. Então, tu olha aí, né? Então, veja aí que é uma coisa bem assim, que a gente muitas vezes até fica meio triste, né? Poxa, eu queria andar com fulano, eu queria que fulano estivesse perto de mim, eu queria que ele pensasse como eu queria que fosse assim, mas não é como você quer. A gente sabe que Abraão ali sofreu muito com isso aí, essa separação, poxa, a gente vê que não, mas era necessário. Então tem coisas assim que a gente tem que aprender mesmo, que é do jeito que Deus quer, porque na verdade vai ser difícil de dominar aquela outra pessoa, porque na verdade só tinha um Abraão, ou um Abrão, né? Não tinha dois. Ló ali seria um cabeça. Aí não tem condição de duas cabeças, né? Então Abraão, ele tinha que se separar mesmo para que pegasse ali toda a liderança, né? Da maneira que Deus queria, né? Então veja que... Porque na verdade o erro ocorreu de Abrão ter ficado penalizado com a situação do sobrinho, porque tinha perdido o pai, talvez até com um próprio pedido de Terá, que é o pai de Abrão, porque eles foram juntos. Mas a ordem de Deus era que ele se separasse de tudo, deixasse para trás, saísse para peregrinar, para uma jornada com Deus. Ele levou, então as consequências viriam. Então, de alguma forma, não tinha aprovação de Deus a ida desse Ló com Abrão. O tempo que perdurou foi lucro, porque nem era para ele ter ido. Mas foi uma decisão de Abraão, uma decisão própria de Abraão e não orientado por Deus. Então, qualquer decisão que nós tomamos motivados pela nossa própria emoção, sem termos a direção de Deus, isso pode gerar consequências inevitáveis. E aí você vê que Ló não tinha a mesma fé, né? Não tem condição. Aí ficava difícil de Deus abençoar, porque
no momento que Deus abençoava Abraão, abençoava Ló também. Era assim. Negócio meio assim, Ló não tinha a mesma fé, não tinha o mesmo zelo. Você vê que ele não olhou para Sodoma no sentido do pecado de Sodoma. Ele não olhou para esse lado assim. Ele olhou para o dinheiro, ele olhou pelas terras, ele olhou para aquele jardim, ou seja, pasto, para as ovelhas, para o gado dele. Ele olhou esse lado financeiro, ele não olhou o lado que Deus abominava aquele negócio lá, porque os varões de lá eram pecadores mesmo. Viviam na prostituição. Quer dizer, ele não olhou esse lado, ele não olhou muito assim nesse lado de Deus, não, então sempre olhou dessa forma, com certeza. Aí Deus, quando ele separou Abraão, já foi logo abençoando, foi logo prometendo, né? E Ló, no final das contas, foi perdendo tudo. Perdeu 2 vezes, né? E acabou em nada. Então veja que é assim que... E essa são as duas, isso mostra as duas perspectivas da humanidade. Se for pegar, a humanidade divide nessas duas percepções. Um que é focado na fé, que vai ter, sempre vai ter, porque a igreja do Senhor é uma promessa de Jesus que o inferno não vai prevalecer. Então, tem aqueles que são guiados pelo Espírito, né, em questão de Abraão, acreditar, depender da orientação de Deus, é claro que não 100%, que já foi feito, inclusive, já foi falado, inclusive ele teve as suas falhas, e uma das falhas foi de levar Ló, que Deus não havia dado essa ordem, mas ele achou que daria certo e não deu. Mas, de alguma forma, é uma perspectiva natural, uma mentalidade natural e terrena, focada exatamente em interesses pessoais e tudo que levar em consideração as vantagens material. E Abraão, que já tinha uma visão de fé e dependência de Deus. Então, nós vamos sempre ter que lidar com essas duas situações. Exatamente. O carnal sempre vai estar incomodado com o espiritual e o espiritual também incomodado com o carnal. Então, são as duas linguagens e quando a gente tenta trazer para perto o natural, ele provavelmente não vai ficar espiritual e o espiritual provavelmente também não vai ceder. Então, vai ter essas guerras. E a Bíblia fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre o jugo desigual, né? Que dá exatamente nesses dois extremos. Ló não mudou por ele estar numa convivência tão boa com Abraão. Mas Abraão também não cedeu. A fé que ele tinha, cada dia ele ia ficando mais convicto, ia crescendo, ele foi aprendendo essa lei dessa dependência mesmo. Aí você vê que depois o Ló, mesmo sendo levado cativo, quando ele voltou, Abraão tornou dar a vitória a ele de novo e devolveu tudo que ele tinha, né? Outra vez, mas ele não seguiu Abraão. Assim, no sentido de seguir, que eu digo, é como servo, né? Sim. Assim, olha, eu vou contigo agora, não vou ficar mais nesse lugar, não. Esse lugar aqui é de pecador mesmo, não vou querer ficar aqui, não. Pelo contrário, ele continuou lá. Então, é daqueles mesmo que não tinha como Deus abençoar e deixar ele junto de Abraão. Abraão entendeu muito bem isso aí, de maneira que não se fala mais em Ló. Depois dali, tocou fogo depois que Deus tocou fogo ali em Sodoma, não se fala mais nisso. Fala, mas no sentido, não com ligação com Abraão. Abraão nunca mais foi lá. Então veja que é totalmente a fé, ou o zelo, vamos falar do zelo, né? Quando Abraão voltou ali, ele edificou o altar a Deus. Aí Ló não podia, ali do lado tinha condição, mas não, aí começou, né? Então edificou ali e foi servir a Deus com mais liberdade, mais, vamos dizer, com mais liderança. É isso que eu quero falar. Né? Porque sempre tendo outro ali em pé de igualdade quase, porque ele se achava assim. Aí você vê que Ló escolheu o lado que Abraão disse para ele, mas Abraão não ficou magoado com isso aí. De maneira que ele não deixou se envolver com isso, com essa avareza de Ló.
É como que se fosse assim, talvez um de nós, a gente ficava, mas rapaz, esse cara trouxe ele quer ser mais do que eu, pai, quer levar vantagem em cima de mim. Quer levar, não, levou, né? No sentido humano, né? Mas quando se trata de Deus, aí a coisa muda, porque Deus é que abençoa, né? No final perdeu tudo e Abraão, até hoje está aqui o legado, né? E esse testemunho dele edificar um altar, que só que na revista a gente vai ver, no último tópico, que fala sobre os 4 altares, nos 4 lugares que Abraão ele levou. E a gente percebe que ele não tinha a preocupação de erguer monumentos, né, edificar monumentos para perpetuar a memória dele. Não. Onde ele chegava, ele queria construir um altar para perpetuar a glória que ele rendia ao Deus. É por isso que chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Sim. porque ele deu testemunho da fidelidade do Deus, Criador do universo. Então, a gente vê a diferença. Enquanto Ló estava lutando para construir algo que talvez viesse a perpetuar a memória dele, que acabou se desfazendo, se diluindo, Abraão não. Ele tudo que fazia era para engrandecer e mostrar a adoração que ele prestava ao único Deus. Então, que a gente aprenda a fazer aquilo que realmente se sobressai a tudo que é material. E Ló, ele perpetuou, mas pro De lado forma errado. negativa, Ló, né? negativa, que os netos ali, né, Moab, né, eu acho, né? Eu esqueço os Nós vamos nomes. estudar sobre Ló. Mas Não vai passar. É Jacó. Não, sim. Jacó. Os 2 netos ali que foram os moabitas mesmo, eu acho. Aí tem outro nome aí. Então veja que foi totalmente, né, o contrário do povo de Deus, né? Então aí você vai ver que aí é onde está a bênção do Senhor que vale, né? Aí quando você vai ver a promessa de Deus mesmo, já, que nem está falando assim, mas sobre Ismael, né? Que não era, foi uma falha de Abraão também, de Sara. Aí você vê o que deu. Até hoje tem essa briga aí e tudo. Mas o que é de Deus está seguro e sempre vai ser abençoado, né? Aquele que é da promessa. E quem quiser estar na promessa, só se chegar a ela. Quem quiser ser abençoado, abençoe Abraão, no sentido concorde com Abraão. Até hoje está a mesma coisa. Aquele que te abençoar será abençoado, o que te amaldiçoar será amaldiçoado. Não é porque são ismaelitas que é amaldiçoado, é porque está do lado de lá. É igual a questão do Ló. É quem vai para Sodoma, não for para lá. Não, vem para cá, abençoado. Fica lá, amaldiçoado. Não é uma questão de ir aí baixinho, gordinho, tu é daquela nação. Não, não é isso não. A questão é que tu está no meio dos pecadores, dos escarnecedores, né? Então, sempre vai ser assim, né? Então, vamos... Objetivos da lição são 3, cada um correspondente a um dos tópicos da lição. Primeiro, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Segundo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. Terceiro, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. As consequências das escolhas, isso aí é complicado, porque você que escolhe, quer dizer, você que dá com a cara na parede lá. Deus, ele sempre avisa e não tem como você servir ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a entrega e você não saber que está errado. Você sabe, Deus avisa. Isso aí está escrito na própria Bíblia, dizendo que Deus avisa pelo menos 2 vezes. Aí você mete a cara no muro, o que é? Quer dizer, a consequência você vai pagar porque tu foi buscar, foi tu que correu atrás da maldição, né? Então Deus nunca vai ter compromisso com isso aí, ou culpa alguma do erro do homem, né? Então ele pode até te aliviar essa carga aí, mas mesmo assim, se você fizer sabendo, fica muito difícil. Não há mais sacrifício pelo pecado, é o que diz em Hebreus capítulo 10, 27. É isso aí. Que quando você peca voluntariamente, não há mais sacrifício para perdão do pecado, porque tu não sabia? Tu fez porque quis, voluntariamente.
Então é certa expectação de ardor, de condenação e de ardor de fogo, né? Então é assim, vamos... Introdução. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que a sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo o lugar por herança. Aí você vê aqui que Deus, ele deixa ali, ele não deixa nenhuma dúvida, ele não deixa nenhuma uma dúvida no sentido de acepção de pessoas. Eles voltaram todos dois a abençoar. Quando chegou o ponto de não dar de ficar junto, porque era bênção demais, né? Muito gado, de maneira que não dava de ficar junto, porque o pasto não dava. Aí que é a hora que ele diz, agora separa de Ló. Que ele, para Ló não dizer, não, nós estava começando, rapaz, esse caba vem, tá entendendo? Tem toda essa coisa aqui, para não ter desculpa depois. Não, nós estava pobrezinho, estava até indo, rapaz. Aí ele foi, tirou a benção de mim. Saiu riquíssimo. Foi para lá, se acabou para lá. Mas aí você vai ver, depois teve isso que nós já falamos aí, que foi devolvido a benção outra vez. Aí no final saiu sem nada. Na verdade, Ló pegou uma grande carona. Sim. Né? Então, uma coisa é você construir, uma coisa é você fazer, outra coisa é você se encostar. Porque, na verdade, Abrão, ele que teve de renunciar para atender em obediência ao chamado e ao propósito de Deus na vida dele. Então, todos os demais que foram favorecidos, mas à custa de Abraão. O sacrifício era de Abraão. É isso que nós pegamos em Deus, né? Essa carona. Exatamente. Né? Jesus fez tudo por nós pegamos essa carona e às vezes nós jogamos os pés. Não, eu vou por meio do pecado. E não reconhece, que é o caso de Ló reconhecer Abraão. Dizer, não me separo, não. Isso aí é tudo teu. Eu tenho o quê aqui? Na verdade, eu estou na carona. Na verdade, nós nos identificamos muito mais com Ló do que com Abraão. Sim, essa é que é a verdade. Nesse sentido, às vezes a gente fica julgando ele, mas a gente parece tanto. Porque né? Deus então, é nosso Pai e Ele espera de nós também que nós apresentemos o sacrifício, que o sacrifício é o nosso culto racional, nosso corpo em oferta viva, e que nós tenhamos fé suficiente, que apresentamos a adoração da mesma forma de Abraão, e nós, às vezes, além de já estar na vantagem de usarmos tudo que Jesus fez por nós, ainda somos ingratos, que foi o caso de Ló. Então, nós nos parecemos muito com Ló. Ele serve muito de exemplo para nós não ficar idênticos, né? Sim. Primeiro promessas. tópico. Aí aqui é a palavra-chave. Né? Promessas, né? Primeiro tópico. Primeiro tópico, Abrão volta do Egito para Canaã. Primeiro subtópico, contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis capítulo 13, versículo 6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e da sua parentela. Terra e parentela. Gênesis 12, primeiro. Longe da família e dos seus conhecidos, Abrão teria a sua fé lapidada por Deus. Ali Deus ele fica calado, vendo que você está errado, ele deixa você chegar, sentir as consequências para poder ele agir. Né? E ele entende esse outro lado humano também, né? Que você tem esse lado humano, que às vezes você quer ajudar onde não dá de ajudar. Você não pode ajudar, né? Então, cada um tem que escutar verdadeiramente o que Deus fala, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, Abrão e Ló se separam.
Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa. Que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita. E se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria da sua porção na terra. Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Exatamente. Jesus faz uma alusão aí aos pacificadores, que foi o caso de Abraão, que Abraão também ele é conhecido por pacificador. É Mateus 5 e 9, bem-aventurado ou felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, filho se parece com o pai. Então, quando nós temos esse espírito de pacificar e de resolver, nós nos parecemos com Deus. Exatamente. Que é aquele que traz paz, que procura fazer, não criar contenda, ou de alguma forma, né, não querer levar vantagem. Então, ele propôs logo uma proposta que não tinha nem como Ló rejeitar, porque ele deu todas as vantagens para ele. Tu escolhe aí, eu ficar só quieto aqui. Quando tu disser, pode pegar o eito para lá, que eu já vou para o outro lado. Quer dizer, a certeza de que para onde fosse estava certo. Então, é isso que nós devemos fazer e não olhar muito para valores, né? Porque valores ou coisas terrenas, Deus dá, que o difícil é você dizer isso, confiando em Deus, né? Você fazer de maneira que seja para a glória, seja para o Senhor, né? Porque Abraão, ele entendeu logo, aí, rapaz, se esse homem sair de perto de mim, aí eu tenho liberdade para adorar a Deus. E isso aí, falando aqui um pouco de Jacó, ele passou por essas lutas aí, Jacó, na casa de Labão, que era outro, esse era avarento mesmo, o Labão. E ele ficou 21 anos ali sofrendo, sem poder fazer nenhum culto a Deus. Pode ver, quando ele sabia, ele fez logo um culto, né? Já começou logo a cultuar, mas lá dentro não, era idólatra o homem, e ele estava na casa dele, como é que ele vai mandar em alguma coisa? Mas chegou o dia, porque ele cultuava a Deus no coração, é um negócio assim mesmo, 21 anos. Então é um negócio, a gente vê isso, Abraão com certeza via isso em Ló. Apesar da coisa humana, né, ele ficar ali segurando, mas sabia que ele não era crente como ele era, né? Como o próprio Abraão era, né? Abraão tinha um olhar de fé. Sim. E Ló um olhar de cobiça. Então aí divide novamente a humanidade. Sim. Olhar de fé, olhar com fé e olhar com cobiça. Sim. Vamos. Terceiro subtópico. As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência ou ganância, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Gênesis capítulo 13, versículos 10 e 11. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências.
Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Aí você vê que lá na frente, né, o povo olharam por esse lado. Muitos, acredito que olhava sempre assim, por esse lado de Abraão, esse exemplo que hoje dá para nós também, sempre foi. Mas ali na saída do Egito, né, vamos sair para onde? Para uma terra, jardim de Deus, deserto, areia, não tinha nada. Então ali era, sempre quando Moisés ia lá com o faraó, pedia para deixar o povo sair para adorar a Deus no deserto. Adorar a Deus no deserto. Essa era a proposta. Não era para fazer outra coisa, senão adorar a Deus. Deixa que o povo vá adorar a Deus, a oferecer sacrifício lá no deserto. Pode ir só vocês, deixar as mulheres, aquela coisa toda. Mas você vê que o que era o propósito de Deus? A proposta de Deus para Faraó. Deixa o pessoal ir para uma terra boa aí, rapaz, para ganhar dinheiro. Não, deserto. Então saíram pelo deserto ali, Deus sustentou, né? Mas tinha esses exemplos aqui de Abraão. Então o que deixa para nós isso também. Essa fé, sabendo que Deus, ele abençoa mesmo. Né? E é aquela sujeição, você não olhar, porque a medida do ter nunca enche, né? A medida do ter para o homem. E isso até espiritual também. Se você brincar, você fica cobiçando o ministério do outro. Não, faz a tua parte. Tu é porteiro, fica na porta, quieto, lá. Fica quietinho lá, tá do mesmo jeito que seja um pastor. Você não está fazendo a tua parte? Pronto. Então, às vezes, tem que ter cuidado com isso. E no sentido material, muito mais ainda, né? Aí, não, mas é porque eu não tenho um avião ainda, eu quero ter um avião. Aí tem um, mas só tem um, eu quero 2. Então, nunca vai acabar isso aí. Você vê essa corrupção do Brasil, né? Que é um exemplo para o mundo, não é nem para nós só. Aí você vai ver se o cara fica maluco. O cara tem avião, tem mansões de não sei quantos milhões. Para que essa ganância toda? Você vai para onde com isso aí? Então é isso aí, a gente tem que ter isso aí, que é o caso de Abraão, abençoava ser ali os abençoado para abençoar. Essa que é a bênção mesmo, que está lá em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, Ló, ele tinha um caráter oportunista. Sim. Onde ele, Labão também. Onde ele encontrasse uma forma de se favorecer, independente das consequências que o outro poderia ser afetado, ele não se importava com isso. Já Abraão, não. Isso é injusto, entendeu? Não agia com justiça, com as pessoas que... Justiça não é também você tá dando bombonzinho, correndo atrás do cabo. Quem quer dinheiro, não é isso aí não. Não é ser justo. Você a liberdade de você ser generoso. É o que Tiago fala na sua carta, de você não pagar o suor dos outros, aquele que trabalhou, receber. É isso aí. Né? Você devolver aquilo que a pessoa fez, né? Em benefício. Pagar os que são dignos de pagamento. É isso aqui. Então vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos aí, já com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus.
Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, as consequências das escolhas. Primeiro subtópico, resultados da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Pois é, o perigo é esse, né? Que o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando fala de vida eterna, você tendo ela, aí muitas coisas você herda na terra também, né? Porque você é um representante de Deus, né? É o caso de Abrão aqui, que ele foi considerado amigo de Deus. O apóstolo Paulo diz que escreve aos Romanos, dizendo que foi imputado a ele justiça, né? Ou seja, Deus disse, ele é justo e acabou, não é assim. Como homem ele foi completo, vamos dizer, no sentido espiritual, né? Como homem, né? Não como Deus não, a gente sabe que Deus se reduz muito para usar o homem, né? Mas ele como homem, ele foi usado mesmo e deixou esse legado para todos nós, né? Assim? Fé e obediência, né? Foram a marca Exatamente. registrada desse homem. Aí você vê que Abraão, que se tornou Abraão, ele viveu 100 anos com Deus, né? 100 anos certinho, é uma coisa assim muito incrível. Depois da saída dele, ele viveu 100 anos e morreu com 175 anos, né? É umas marcas assim que Deus ele coloca sempre assim esses números na vida das pessoas, né? Pra deixar ali assim bem claro que ele é o dono da vida mesmo. Então, é isso aí. Vamos prosseguir aqui. Segundo subtópico, resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera fora invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que havia semeado. Exatamente. Então é exatamente o que nós falamos aí de o salário do pecado é a morte, né? Você errou, aí você tem que correr atrás de um prejuízo. É a mesma coisa até de um erro, mesmo no sentido comercial ou de saúde, né? Você errou, se acidentou, tem uma recompensa, uma recuperação para voltar ao normal e às vezes não consegue voltar totalmente, fica meio capenga, né? Fica assim meio com as sequelas, né? É isso aí. Tem que ter muito cuidado para não errar, que no sentido espiritual de salvação, às vezes você não perde a salvação, a questão é as consequências mesmo. Até o caso de Davi é um exemplo, né? Que ele, uma pessoa que morreu cedo, deveria ter vivido muito mais, como é o caso de Abraão, que acabamos de falar. Já ele viveu a metade que Abraão viveu. Abençoou? Ou até menos um pouco da metade de Abraão, né? E bem menos, né? Bem menos da metade, que foi 70 e poucos anos só, né? Então, aí você vê as consequências do pecado ali, mas aquela promessa que já foi falada, que foi imputada a ele, como que sem as exigências, né? Ele foi cumprida, porque foi imputada a ele justiça naquilo lá. Aquela promessa foi feita a Deus sem condições, né? Foi incondicional, né?
Então veja que aconteceu mesmo. Mas a carne dele pagou um preço. Vamos. Terceiro subtópico, a atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento de que havia acontecido com seu sobrinho, do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abrão pelejou em favor do seu sobrinho e libertou ele e a todos que foram levados cativos. Gênesis capítulo 14, versículo 14 ao 16. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Exatamente. Tem a confiança, mas. E às vezes uma coisa que parece muito justo é injusto diante de Deus. É isso aí. Você não pode ficar, no caso ali, vamos dizer, quando Abraão intercedeu por Ló, ali no sentido de Sodoma e Gomorra, de tocar fogo, né? Ele persistiu ali, Deus não deixou se dobrar não, não adianta você insistir. Então tem coisa que você tem que largar a mão logo, deixa Deus fazer como quer fazer. Mas ele ainda deu ali, ainda deu vida a Ló, ainda por causa dessas intercessões. E o próprio Ló teve o discernimento quando viu os anjos. Entendeu que tinha algo diferente ali e insistiu que os anjos ficassem na sua casa. Foi aí que foi a salvação dele. Senão ele não saía vivo de lá, não. Negócio meio assim, né? Terceiro tópico. Terceiro tópico, os altares erguidos por Abraão. Primeiro subtópico, Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Pois é, então aí você vê que é como que liberou ele para adorar a Deus de verdade, né? Aí você vê que Ló era um crente que o pessoal não acreditava muito nele, né? Porque é sem testemunha, é tipo assim, você fala, mas não vive, né? Porque se viver, seguia. É meio que assim. Você vê que o anjo disse, ó, avisa teu genro aí que nós vamos meter fogo aqui. Ninguém acreditou nele, ninguém acreditou na cidade. Então, só mesmo, até eles mesmo estavam meio descrentes. A mulher não queria ir, não queria sair dentro de casa, aquela coisa toda. Então, veja que parece que era conversa fiada e os anjos estavam ali dizendo, nós vamos meter fogo, rapaz, vai cair fogo lá do céu aqui. Não, mas vai nada, o negócio aqui é... Então, é assim, o cabo entra nessa descrença, né? Descredibilidade, ou seja, não tem credibilidade. Então... É o caso de Abraão, não, ali quando se separou, vamos fazer altar, que agora vamos adorar a Deus aqui, que aqui saiu os impedimentos, né? Vamos. Segundo subtópico, mais um altar. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. E ali invocou o nome do Senhor, Gênesis capítulo 12, versículo 8. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Exatamente, você tem que, aqui fala, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós não devemos deixar a nossa congregação como é o costume de alguns, né? Então é preciso, ainda mais que
vamos vendo que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, o teu dia, o teu dia de Pina. Tá assim. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Precisamos permanecer no amor fraternal. Hebreus capítulo 13, versículo 1. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque, nesse altar. Gênesis capítulo 22, versículo 9. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis capítulo 22, versículos 6 e 7. A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis capítulo 22, verso 8. Tal acontecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaque inocente, edificou um altar, chamou seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai e certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abrão um cordeiro para o sacrifício. Pois é, né? A obediência dos dois, né? Aí ele se sujeitou a Deus e Isaque se sujeitou a ele, né? Então veja que essa obediência e essa fé, como Abraão, ele está escrito em Hebreus que ele acreditou em Deus de tal maneira que ele entendeu que, como era o filho da promessa, Deus não ia quebrar a promessa. Essa promessa ia se cumprir. Então ele entendeu isso aí, né? E aí ele acreditou que se ele permitisse matar o filho ressuscitaria. De alguma forma, não ia morrer, não ia se acabar ali, né? A promessa. E dele viria essa areia da praia, essa quantidade de nações, né? Que ele foi prometido. Então ele tinha essa certeza com ele. Vai acontecer uma coisa aqui, não sei o que é, Deus proverá. Então, ele provou mesmo, né? Então, é isso. E também o Isaque sabia dessas coisas, acompanhava tudo o pai dele, com certeza o pai dele falava: ó, você é da promessa mesmo. Então, toda essa obediência, né, você vai ver, essa submissão ao pai, né? Então, é um tipo de Cristo, né? Que se submeteu à morte, né? Ali pela uma obediência ao Pai, que seja, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele, como homem, não queria morrer, mas como o Cristo, que era para uma maneira de resgatar a humanidade, ele permitiu que Deus fizesse isso com ele. Então, isso aí, vamos... Conclusão. Como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abrão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. Que, assim como fez Abrão, venhamos a erguer altares ao nosso Pai em gratidão
e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Exatamente. É você tomar posse, né? Onde você chegar, você, o altar é exatamente aquilo que você santifica o lugar. Aquilo que é contrário a Deus, a idolatria, tudo você tira fora. E aquilo que você entende, o que não entende, tudo bem, passa por inocente, mas é uma questão de aprendizado, de você ir sabendo o que é contra Deus, aquilo que é uma idolatria, que não dá glória a Deus, você vai tirando fora, né? E é como diz o salmista, né? Tudo que há em mim, não é só a mesma alma, ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Isso é um altar. Então você é um altar de Deus. Em primeiro lugar, essa tua consciência, essa tua autenticidade, essa tua clareza, verdade que está em ti, é que Deus considera. Aonde você pisar a planta do pé é santo. Né? É um lugar santo, porque você é um altar que Deus habita nele, né? Você é uma arca da aliança, você é um tabernáculo. É isso aí. A gente tem que se considerar dessa forma, né? Então, é isso aqui, né? Sim. Vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje, né? Que Deus venha abençoar grandemente. Esperamos que você tenha compreendido alguma coisa aqui de maneira que sirva para você, né? Santificar-se em Deus e ter esse zelo, né, de ter a tua casa, o teu comércio, a tua vida mesmo santificada, de maneira que Deus possa trabalhar. É exatamente esse altar que nós estamos falando, né? Deus venha abençoar grandemente você e sua família, né? E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Estaremos aqui com mais um programa, Escola Bíblica, na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.